Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa expressão numérica e pergunto para você qual que é o valor dessa expressão. Você sabe resolver? Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questãozinha aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que existem alguns elementos importantes nessa expressão que devem ser levados em consideração. E o primeiro deles, que é o mais importante desses aqui, são esses parênteses que aparecem aqui. Os parênteses, gente, eles dão uma preferência para todas as operações que estão dentro dele. Então, a gente deve começar resolvendo dentro desses parênteses aqui. Só depois a gente vai resolver o que está aqui fora, certo? Dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação, que é esse 10 vezes o 3 ao quadrado. E, como eu disse aqui, 3 ao quadrado é uma potenciação. Então, é ela que a gente deve resolver primeiro. Inclusive, já vou até fazer uma setinha aqui. E 3 ao quadrado, gente, por definição, a gente consegue defini-las por meio de uma multiplicação de números repetidos. Então, vou fazer o seguinte, o 3, que é a base, ele vai se repetir duas vezes, porque o 2, que é o expoente, nos diz que são exatamente duas vezes que se repete esse número. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 9. Dentro do parênteses, então, vai ficar 10, que eu vou manter por enquanto, vezes o 9, que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 3 termial. Daqui a pouco a gente fala sobre esse termial aqui, tá? Muito bem. Sobrou aqui dentro do parênteses agora essa multiplicação. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita. Na verdade, só tem uma operação, então é ela que a gente vai resolver. 10 vezes 9 é igual a 90. Dividido por 3 termial. Nesse ponto da questão, a gente tem tanto esse termial quanto essa divisão. A gente vai começar decifrando, né, encontrando o valor desse termial aqui. Inclusive, vou resolver com vocês aqui em cima, com a definição, e depois a gente substitui no lugar dele aqui o resultado dessa operação. O termial, gente, por definição, ele é encontrado a partir da adição de todos os números naturais menores ou iguais ao 3, no caso aqui, que é o número que está sendo aplicado. Caso fosse outro número, a gente encontraria a soma desses números menores ou iguais a esse valor. Então, vamos fazer 3 termial vai ser igual a 3 mais 2 mais 1, certo? Então, isso aqui é igual a 6. Outro exemplo que a gente poderia encontrar, por exemplo, 4 termial. Seria aqui, usando a mesma definição, começando agora no número 4, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, essa é a definição do termial. Se a gente fizer essa conta, ó, 7, 10. O 4 termial é igual a 10. Teremos mais uma oportunidade de encontrar essa operação aqui nas opções de resposta. Temos o 5 termial, porque daqui a pouquinho a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá bom? Vamos agora substituir no lugar do 3 termial o número 6. Então, eu tenho que resolver 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 não é uma conta difícil. Isso aqui é igual a 15. Basta você fazer as continhas. Eu não vou fazer para poupar o tempo de vocês, mas o resultado dessa nossa expressão numérica é igual a 15. Eu espero que você já tenha acertado nesse ponto e eu convido você, gente, a tentar fazer junto comigo aqui essas opções para descobrir qual delas que tem aqui o valor 15 para a gente marcar a opção correta que vai nos dar a resposta correta, certo? Temos aqui algumas operações interessantes, tá? Que pode ser que muita gente não ouviu falar. Eu vou fazer com vocês detalhadamente e mostrar tudo o que precisa saber para encontrar esses valores dessas expressões. Começando aqui pelo nosso primorial. O primorial, gente, 5 primorial, esse símbolo de hashtag aqui, ele vai depender de um conjunto de números muito específico chamado de números primos. E você já deve conhecer, porque é um conjunto que a gente vê nas escolas, né? No ensino fundamental, no ensino médio, um conjunto de números muito importantes que tem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, o primeiro número primo é o 2. Inclusive, o 2 é o único primo que é par. Isso é muito interessante, tá bom? Depois temos o número 3, o 5, o 7, 11, 13 e assim por diante. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele pode construir infinitos números que são primos, que têm essa característica de possuir apenas 2 divisores, mas para a gente aqui, esses aqui já são suficientes para a gente poder encontrar o valor desse 5 primorial. Como que funciona esse 5 primorial?
a gente vai selecionar nesse conjunto de números primos os números menores ou iguais a 5. Então, primorial é a multiplicação de todos os primos menores ou iguais ao valor que eu estou aplicando até chegar no 2, que é o menor desses primos que existem, tá bom? Então, pegamos aqui o 5, por exemplo, ele vai entrar na nossa multiplicação, o 3 também e o 2 também. Logo, 5 primorial é igual a 5 vezes 3, ó, quase que eu coloquei 4, hein? Vezes 2, só isso. Somente os números primos, tá, gente? 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor do 5 primorial, não é a nossa resposta, então a gente já pode descartar essa opção, beleza? Vamos para a próxima, o fatorial, que é uma operação que a gente vê na escola, uma das poucas dessas aqui, né? Do primorial, termial, fatorial e fatorial duplo. Essa daqui é a única que a gente vê na escola, tá? Quando a gente aprende a parte de combinação, de parte de permutações, né? De análise combinatória, são aonde aparecem os nossos fatoriais. Então a gente vai fazer o seguinte, o fatorial ele vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5 e para sempre no número 1, tá? Então, em outras palavras, eu vou começar com o número 5, que vai multiplicar todos os números anteriores a ele até chegar no 1, números naturais. 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, essa daqui é a definição do nosso fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 120, 120, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, aí sim, o 120. Fiquei com 120 na cabeça, que era o resultado, e acabou saindo antes da hora, né? 120 é o valor desse fatorial. Não é a nossa resposta, então a gente pode eliminar também a letra B. O 5 duplo fatorial, que é uma coisa muito parecida com o fatorial, também é muito interessante. Qual que é a diferença entre o duplo fatorial e o fatorial? O duplo fatorial, gente, ele vai ter uma definição definida na paridade dos números. O que que isso quer dizer? Por exemplo, o número 5, ele é um número ímpar. É a paridade dele, ele é um número ímpar. Então, eu vou multiplicar todos os números ímpares menores ou iguais a ele até chegar no número 1, que é o menor ímpar positivo, certo? Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 5 multiplicado pelo ímpar que vem antes dele, que no caso é o 3, e depois temos também o ímpar que vem antes dele, que é o número 1. 5 vezes 3 vezes 1. E 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. E olha que legal, gente. Encontramos aqui uma das respostas, a nossa resposta, na verdade, né, que bateu com o nosso resultado 15. Portanto, podemos marcar a alternativa letra C como resposta. Vamos agora verificar aqui o 5 termial, que aparentemente, pelo que eu estou me lembrando, vai dar um número interessante. Fica comigo para um final até para você aprender como que faz. A gente já fez aqui 2 termiais, tanto o 3 quanto o 4. A gente vai aplicar essa mesma definição no 5 termial. Vou começar então do número 5 e vou somar todos os inteiros positivos menores ou iguais que ele. 4, 3, mais, né? 2 mais 1. E agora é só fazer essa adição toda. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 é 15. E é isso aqui que eu estava falando para vocês, ó, curiosidade, temos 2 respostas corretas nessa questão. Tanto a letra C quanto a letra D são respostas verdadeiras para essa nossa expressão numérica. Eu tinha pensado em algo diferente, mas acabou me surpreendendo aqui. Tinha esquecido desse duplo fatorial, acabou dando 2 respostas corretas. Não é demais, porque eu pude ensinar para vocês essas 2 operações, e aí é uma coisa curiosa que aconteceu no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4, mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução
dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui, primeiramente, qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte, sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação. Eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente, numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá? Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36. E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora, a gente convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores 4. É isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente.
Temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção, não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante, o fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, e a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5. Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. E eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação. Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2 temos o número 3, depois o 5, o 7 e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais os valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora com um macete rápido de matemática básica, sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.